a mais um vídeo, e o vídeo de hoje eu tentei mostrar um pouquinho de como é a minha semana aqui na faculdade dos Estados Unidos. Assim que eu acordei, eu me arrumei, me troquei e fui tomar café da manhã. E é engraçado de ver que durante esse vídeo tava começando a esfriar, mas ainda não tava nevando, tava no outono, então dá pra ver as árvores bem vermelhinhas e laranjas, e eu já tava colocando um casaco mais grosso pra aguentar o frio. Daí eu cheguei no refeitório, tava tentando mostrar um pouquinho pra vocês do que tem pra comer. Pizza, obviamente, iogurte e frutas. E daí depois tem torrada, batata, bacon, ovo e essas coisas bem de americano. Daí eu peguei esse, como se fosse um suco de maçã, não sei explicar o que é, mas sei que é gostoso. E também fiz um chocolate quente. E daí peguei meu café da manhã de sempre, bagel e ovo, French toast com caramelo, chocolate quente e suco de maçã. E nesse dia não tinha morango, e aí eu tava mostrando o meu look. Depois disso, eu tive que ir na biblioteca imprimir uma redação que eu tinha terminado e era pra entregar naquele dia, então eu fui imprimir minha redação. Eu adoro estudar nessa biblioteca, os computadores são muito grandes, muito bons, e também tem uns espaços muito fofinhos pra estudar. Essa minha redação era pra minha aula de inglês, e a gente tinha que escrever uma redação, não é redação, né, porque não tinha 30 linhas, mas enfim, um texto sobre 3 artigos que a gente leu, e eu fiz sobre as dificuldades de ser pai de uma criança com autismo. Depois da minha aula de inglês, eu voltei pra biblioteca estudar, tava estudando marketing e eu encontrei uma amiga minha, então a gente sentou e ficou estudando juntas, e depois eu fui estudar um pouquinho de economia. Acabei não gravando o almoço, mas depois eu voltei pro meu quarto pra me arrumar e depois tive fisioterapia e depois eu também tive treino de vôlei. Eu tava mostrando um pouquinho na fisioterapia e uma das minhas amigas reclamando do exercício que ela tava fazendo. E nesse dia foi basicamente isso, eu acabei não gravando mais nada, mas no dia seguinte tava mostrando meu look, uma calça jeans branca, uma blusa preta e o mesmo casaco de frio. E tava mostrando a vista de manhã na faculdade, que é a coisa mais linda, e o meu café da manhã, que é o mesmo de sempre. Nesse dia, as minhas aulas começaram um pouco mais tarde, então eu também fui pra biblioteca e daí eu tava imprimindo uns documentos, porque nesse dia eu tinha uma entrevista de trabalho, então eu tinha que ter certeza que eu tinha todos os meus documentos e tudo certinho. E depois disso, eu fui pra minha aula de marketing. Depois da minha aula de marketing, eu tive aula de estatística. Parece complicado, mas depois que você entende, fica super fácil. E daí, depois da minha aula de marketing, eu fui no prédio da minha amiga, que ela ia emprestar umas roupas mais casuais pra minha entrevista, porque a gente tinha que se vestir e tudo mais. E depois, mesma coisa, voltei pro meu dormitório, fisioterapia e treino. E eu normalmente faço fisioterapia por 1 hora e o treino de vôlei são 2 horas. Mas esse dia eu tive que sair mais cedo pra ir fazer a minha entrevista e esse era o meu look. E depois da entrevista eu fui trabalhar. Como eu já disse, eu trabalho na academia. E aí eu tava mostrando um pouquinho da academia, tenho que lavar as toalhinhas, de higienizar os aparelhos e tudo mais. No dia seguinte eu tava atrasada pra ir no refeitório tomar café da manhã, então eu só comi esses cookies e esses brownies que eu já tinha no meu quarto. E antes da minha aula eu fui nesse espacinho aí pra estudar mais um pouquinho. Eu acabei não gravando nada das minhas aulas esse dia, mas eu tive 2 aulas de inglês e aulas de macroeconomia. Depois disso, eu peguei almoço e tava voltando pro meu dormitório. E nesse dia, a gente tinha jogo aqui na minha faculdade mesmo. E era em prevenção ao câncer de mama. Então, a gente teve toda essa decoração rosa. A gente pintou o cabelo de rosa. E tava usando rosa, obviamente. E tava tudo decorado. Tava uma graça. E a gente usou uniformes especiais também pra esse jogo. Inclusive, eu amei essa cor de uniforme. Eu queria que a gente usasse isso toda vez. E daí, as meninas estavam mostrando o penteado delas. Dia seguinte, mesma rotina, acordei, fui tomar café da manhã e nesse dia tinha morangos e eu amo quando tem morango no refeitório. E daí também fui pra biblioteca, tava estudando e minha amiga também tava junto comigo estudando, como sempre. Porém, nesse dia era de 31 de outubro, uma quinta-feira, ou seja, era Halloween. Então aí tá mostrando mais um pouquinho de matemática, umas fórmulas bem tranquilas e o meu almoço tava comendo uma salada e obviamente tive que comer um sorvetinho depois. Depois disso, eu fui trabalhar, tava na academia de novo e mostrando mais um pouquinho de como é a academia. Depois das minhas aulas e de trabalhar, eu tive treino, então tava mostrando um pouquinho mais do treino porque eu tinha que gravar um vídeo pro meu projeto final da aula de marketing, então tava mostrando um pouco. E depois disso, eu me arrumei e saí com as minhas amigas porque afinal era Halloween e a gente se vestiu de Alvin e os Esquilos, ficou muito fofo. Mas não é só porque a gente sai numa quinta-feira à noite que a gente não tem aula na sexta de manhã. Inclusive, tive uma prova de inglês na primeira aula, 40 questões de gramática, e fui trabalhar. Essa aí é outra academia, essa academia é só para os atletas.
Depois disso, eu fui no prédio lavar a minha roupa, porque já tava na hora, e fui pra minha aula de economia. Tive que passar nesse prédio, pagar minha mensalidade e também trabalhar. E como era final de semana de Halloween, eu saí com as minhas amigas de novo, mas eu acabei não gravando nada, então vou colocar alguma das fotos que a gente tirou. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, um beijo e até a próxima!